Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super, hiper, mega, ultra pedido: as profissões de engenheiro civil e de arquiteto aqui na Espanha. Se você ainda não está inscrito no canal, para tudo o que você está fazendo e se inscreve. É importante saber que você está gostando do nosso conteúdo para a gente continuar produzindo. E hoje, depois de tantos pedidos, vamos falar sobre os arquitetos e os engenheiros civis aqui na Espanha. Esse vídeo foi possível porque eu captei informação de várias pessoas. Meu cunhado, que é engenheiro civil no Brasil, minha irmã, que é arquiteta também no Brasil, um amigo nosso aqui na Espanha que está terminando a faculdade de arquitetura e principalmente com o Conselho de Arquitetos Técnicos aqui de Sevilha, que me deu informação valiosa e confiável sobre o tema. Para começar esse vídeo, eu tenho que explicar para vocês as nomenclaturas. É muito importante a gente falar sobre as nomenclaturas para que quando vocês comecem a buscar por conta própria informação sobre o tema, consigam entender a dimensão de como é essas profissões aqui na Espanha. Vamos lá. Aí no Brasil, basicamente, a gente só vai ter essas duas nomenclaturas, engenheiro civil e arquiteto. E essas duas grandes profissões muitas vezes estão confluídas no mesmo trabalho, com competências diferentes. Me percatei com a minha irmã e com o meu cunhado qual é a competência do engenheiro civil e a competência do arquiteto, mas quase sempre estão envolvidas aí na questão da construção e edificação de obras. Aqui na Espanha, a gente tem que ter cuidado com as nomenclaturas por dois motivos. O primeiro deles é que existem profissões que foram evoluindo com o tempo. Então, que você ainda vai encontrar gente que se autodenomine determinada profissão, mas que essa profissão, ainda que exista na prática, já não existe formação acadêmica para ela. É o caso dos aparelhadores. Se alguém te apresentar e falar: "Oi, tudo bem? Eu sou aparelhador", é uma profissão que na prática existe, mas na técnica, se você quiser ser aparelhador, terá que fazer a graduação de engenharia de edificações, porque a nomenclatura evoluiu. O segundo motivo por que é importante a gente conhecer as nomenclaturas é que aqui na Espanha a graduação de engenharia civil se divide em duas. Então vocês precisam entender basicamente qual é a profissão que querem desenvolver realmente lá na prática, para poder saber qual é o nome da profissão que você deve buscar para fazer a homologação do seu título. E quem não quer ganhar 20 euros? Então vamos lá, vamos explicar. A gente tem aqui uma coisa que se chama arquiteto ou arquiteto técnico superior. Essa profissão é equivalente a arquiteto no Brasil também, arquitetura. E o nome da graduação pode ser ou Fundamentos de Arquitetura ou Estudos de Arquitetura. É uma graduação e tem a mesma equivalência da arquitetura aí no Brasil. Essa graduação aqui, que você vai encontrar com o nome tanto em Fundamentos de Arquitetura ou Estudos da Arquitetura, essa ideia de chamar de fundamentos ou de estudo vai de faculdade para faculdade, é um desejo da faculdade. É uma graduação estruturada em 300 créditos, ou seja, em 5 anos. Se você quiser fazer essa graduação aqui, você tem que buscar nas universidades pelo nome de Estudos de Arquitetura ou Fundamentos da Arquitetura e saiba que vai ter uma duração de 5 anos. Para poder desenvolver a profissão de chefe, de encarregado, de supervisor de algum projeto, ou seja, para assinar um projeto, além da graduação de arquitetura, você também vai precisar fazer o mestrado habilitante. O mestrado universitário em arquitetura é quem habilita para você exercer como supervisor de algum projeto, para que você possa assinar. Não para que você seja arquiteto. Uma vez que você termina a graduação, você já é arquiteto, então você pode trabalhar em um estúdio de arquitetura, mas você não vai poder assinar o projeto. A assinatura como responsável do projeto exige que você tenha feito previamente um mestrado habilitante. Então, para poder redatar projetos, dirigir projetos, assessorar trabalhos urbanísticos, valorar esses trabalhos urbanísticos, emitir parecer, dossiê, relatório, ou, entre outras atividades de responsabilidade, é necessário, além da graduação, fazer o mestrado habilitante. Algumas universidades oferecem já o conjunto. Em vez de você ter que fazer a graduação e depois fazer o mestrado, você pode fazer tudo junto. Então, em vez de ter 300 créditos, você vai ter 360 créditos e já vai sair com o título de graduado e com o mestrado habilitante ao mesmo tempo. Então, se você está buscando fazer aqui na Espanha, se você olhar o número de créditos, se for uma universidade que oferece 360 créditos, significa que já está somado graduação e mestrado habilitante. Outra coisa diferente são os arquitetos técnicos. Lembra que eu falei sobre a importância da nomenclatura? Pois bem, os aparelhadores, arquitetos técnicos e engenheiro de edificações
é a mesma coisa. São 3 nomes para a mesma profissão. Antes se chamava aparelhador, evoluiu e começou a se chamar arquiteto técnico. E hoje são engenheiros de edificação. Então, se você buscar, por exemplo, no site de qualquer universidade, eu vou deixar até aqui embaixo para você olhar. Por exemplo, a graduação de engenheiros de edificações. Quando você vai lá em saídas profissionais e vê título habilitante, aparece habilita para a profissão de arquiteto técnico. Por quê? Porque o nome da profissão que você vai exercer depois pode ser chamada de aparelhador, arquiteto técnico ou engenheiro de edificações. Mas a graduação em si, o título universitário, é engenheiro de edificações. Em algumas universidades você pode encontrar com o nome de tecnologia da edificação, mas é muito raro. A maioria você já vai encontrar como grado em engenharia das edificações ou de edificação. Essa pessoa é quem vai exercer como maestro de obra, por assim dizer. É quem vai dirigir, organizar, supervisionar toda a infraestrutura, a construção e a obra. Basicamente, é aquela pessoa que vai coordenar a execução. É quem vai estar lá do começo ao fim, concluindo a obra e assegurando que a obra vai ter tudo que o arquiteto, aquele lá primeiro, técnico superior, desenhou. Esse tipo de profissão está pensado para quem vai organizar a obra desde o sentido técnico, dos materiais, da quantia. É quem vai redatar os estudos de segurança da obra também, quem vai fazer as medições, as valorações, as taxações e inclusive um estudo de viabilidade econômica também quem faz é o engenheiro de edificação ou arquiteto técnico. Essa profissão não tem uma equivalência direta no Brasil. Ela nem equivale ao arquiteto, nem equivale ao engenheiro civil. É um meio termo entre o que a gente conhece no Brasil como arquiteto ou como engenheiro civil. Por outro lado, a gente tem uma terceira figura, que é chamada de engenharia civil, também como a gente conhece aí no Brasil. Só que essa engenharia civil, propriamente dita, aqui na Espanha, ela não vai ser exatamente a engenharia civil do Brasil. É verdade que a gente conhece um nível um pouco de equivalência, mas não é exatamente a engenharia civil do Brasil, porque ela tem um pouco de limitação. Aí o engenheiro civil do Brasil, segundo informações do meu cunhado, tem uma ampla variedade de competência. Quem vai controlar a gestão e a qualidade? O engenheiro civil. Quem vai coordenar a obra? Quem vai supervisar a obra? Vai elaborar os planos e etc. Tudo isso no Brasil, somado a um pouco do que faz o próprio engenheiro de edificações, que é calcular e projetar, por exemplo, as construções, que é gerir a maquinária e etc. Aqui a gente vai ter dividido. Então, o que no Brasil a gente poderia dizer que é o engenheiro civil que faz tudo, aqui na Espanha, metade dessas competências vão ficar na mão do engenheiro de edificações e a outra metade na mão do engenheiro civil. A graduação de engenharia civil na Espanha está principalmente pensada para quem quer ser engenheiro técnico de obras públicas. Inclusive, quando você termina a graduação, é esse o nível profissional que você tem, engenheiro de obras públicas. Amanda, significa que só pode trabalhar em obra pública? Não necessariamente. Você pode trabalhar sim para uma empresa particular, só que em obras públicas, ou seja, você não vai construir habitações, vivendas, você não vai construir edifícios familiares. Está pensado para quem vai construir avenidas, estradas, pontes, centrais elétricas, infraestruturas, megas infraestruturas. Então, a ideia do engenheiro civil é projetar e executar obras no sentido público, obras que vão ser de retorno público, e não projetar e estruturar obras particulares, como pode ser um edifício de casas ou de apartamentos. Inclusive, quando você termina a graduação de engenharia civil, você está habilitado para fazer o mestrado universitário de engenharia de portos, canais e caminhos. Ou melhor, caminhos, canais e portos. Esse tipo de mestrado ele está pensado para ter competência para desenhar, inclusive, grandes infraestruturas, como pode ser um porto. E aí vai te habilitar desde o ponto de vista da infraestrutura, como econômico e grandes aspectos para esse tipo de construção. A graduação de engenharia civil só tem 240 créditos, ou seja, 4 anos. E aí depois você pode fazer um mestrado habilitante ou não, como por exemplo esse de portos, canais e caminhos. Não, caminhos, canais e portos. Segundo o site oficial do Conselho de Engenheiro Civil, você pode se especializar basicamente em 3 ramas. Hidrologias, para construir, por exemplo, centrais hidroelétricas. Você pode se especializar em construções civis, como podem ser pontes e túneis. Ou você pode se especializar em transportes e serviços, para construir ferrocarris ou avenidas, rodovias e etc.
Só que para poder ter essas especializações, você vai precisar fazer o mestrado habilitante de 2 anos, 120 créditos, que é o mestrado, como eu falei, universitário de caminhos, canais e portos. Tá, entendi, já, Amanda, que existem 3 profissões diferentes, entendi as nomenclaturas e agora eu quero saber como eu posso exercer a minha profissão no Brasil. Fica ligado, porque na segunda parte desse vídeo eu vou contar como você que se formou em engenharia civil ou em arquitetura no Brasil pode exercer a sua profissão aqui na Espanha. Até o próximo vídeo!